Até no dia 12 de maio foi sancionada a lei número 14.151, que é a lei que determina o afastamento da trabalhadora gestante dos trabalhos presenciais, né? Essa lei teve apenas um artigo, né, que ela tinha um efeito para iniciar a partir da publicação, ou seja, a lei começou a ter o seu efetivo poder a partir do dia 13 de maio, né? Até gosto de brincar, imagina se uma lei com vários artigos já geram muita discussão, imagina uma lei, como foi nesse caso, que tem apenas um artigo, né? O que Fica muito espaço para discussão, né, Elton? Sim, com certeza, porque, como foi falado, essa lei, ela trata do sentido que todas as empregadas gestantes que exercem a atividade presencial teriam que ser afastadas das suas atividades, né, em meio de trabalho remoto, teletrabalho, qualquer coisa desse jeito, desde que não seja presencial. E também tinha ressalva que o salário da empregada não poderia ser abaixado, diminuído de nenhuma maneira. Ou seja, acabou trazendo o ônus todo para o empregador, né? Então, assim, como a própria lei tem apenas um artigo, gerou vários e vários questionamentos, né? Então, vocês imaginam como que ficou, Sim. né? Calma aí, já que você entrou nesse ponto, Elton, eu acho assim que até que o pessoal que está ouvindo aí vai ter uma dúvida nesse ínterim. Calma, quem está arcando com isso tudo, então, é o próprio empregador e não o INSS. Não Sim. tem aquela questão do auxílio maternidade, tem alguma coisa a ver com isso aí ou não tem nada a ver? São coisas diferentes. Não, Carlos. No fato da própria lei em si, ele deixa o ônus para o próprio empregador, né? Até a doutora Ariane poderia esclarecer para a gente um pouquinho o que é o auxílio maternidade, né? Esse auxílio maternidade, na verdade, ele serve para a empregada, né? Para o segurado gestante, para a segurada. Também para aquele que adota. E no caso também de aborto, que nós não é tanto falado sobre isso, né? A gente sempre costuma tratar o auxílio maternidade somente para as gestantes. Então, esse é um benefício previdenciário do qual ela tem direito a pedir, desde que empregada ou na qualidade de segurado, que ela faz esse pedido no INSS, diferentemente dessa questão que o Dr. Elton está Isso daí é para levantando. quando a criança nascer. Seria. Sim. E sim. nesse caso, a lei nova Isso, é para durante a gestação. Sim. essa que é a A própria lei já deixa bem expressa que, independentemente do período de gestação, seja no primeiro mês, no 7º mês, a partir que a empregada tem conhecimento que está gestante, ela tem que ser afastada imediatamente do trabalho presencial, né? Até perguntam, o fato da gestante ter tomado a vacina, algo assim, ela pode continuar o trabalho presencial? Né? E a resposta é na própria lei, né? Não. Fala que não. Todas as empregadas gestantes, sem qualquer ressalva, têm que ser afastadas do serviço. Né? Ainda que vacinadas. Sim, ainda que vacinada. É o que a gente falou. Como a lei acaba sendo muito sucinta, não trouxe vários detalhes que acaba trazendo todo esse questionamento. É um pouco né? contraditório, porque, assim, com certeza o surgimento dessa lei se deu em decorrência da pandemia, se deu em decorrência do coronavírus. Sim, com certeza. A lei existe porque tem o coronavírus. Agora, se a pessoa está vacinada, ela supostamente não tem mais risco de contrair o coronavírus, ela tem que ser afastada da mesma forma, me parece um pouco contraditório. Acho que a lei podia ter dado uma estendida na matéria aí para tratar melhor essa situação. Aí eu acho assim, Guilherme, até ouvindo vocês falarem aqui agora, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito assim que essa lei, ela é tão curta e seca porque ela está visando discutir ali só mais a relação de trabalho mesmo e para evitar algum dano aí para o trabalhador, enfim, né? Por mais que tenha vacinação, é sabido também que a vacina não atinge o 100% de eficácia, enfim. Eu acho assim que é mais para resguardar o empregador, na verdade, do que o próprio empregado, porque se isso sai do trilho também, dá um problema enorme pro empregador, né? Questão de indenização Isso. depois. Eu realmente. acredito, assim, atuando na área do empresariado, eu acredito que seja mais voltado para esse lado, mas eu não sei se também eu estou pensando de forma equivocada, né? É que acaba sendo complicado, como que a gente falou. Quando é uma atividade que o patrão consegue, assim,
vamos supor um exemplo, a pessoa trabalha no setor administrativo, o patrão consegue passar o trabalho para a pessoa exercer em casa, né? Ou seja, não tem nenhum prejuízo do trabalho em si. Agora, quando acontece num caso de uma pessoa que trabalha como operadora de caixa, como que o empregador vai passar trabalho remoto? Essa era a minha pessoa? pergunta, e eu Empregada acho que de doméstica, todo por mundo, exemplo. né? Exatamente. Aí que entra. Quando ainda é as grandes empresas, às vezes eles ainda têm condições financeiras de conseguir arcar com o pagamento de um funcionário para ficar em casa, né? Sim. Agora, quando, por exemplo, é uma pessoa que tem uma empregada doméstica, como que fica essa situação? Porque a lei em si deixa de maneira clara que toda a empregada tem que ser afastada. Né? Aí entra muito no que o Carlos falou. Como era algo que deve ser aplicado de forma imediata, ou seja, a partir da publicação da lei, que foi no dia 13 de maio, todas as funcionárias teriam que ser afastadas. E essas funcionárias que ainda continuam trabalhando, se acontecer delas serem contaminadas pelo coronavírus, né, gerariam uma grande ação de repercussão financeira, porque quanto que custaria uma vida da empregada em si, né? Então, assim, aí deve levar muito em consideração isso também. Às vezes é muito mais compensador para o próprio empregador deixar a funcionária afastada em casa e se proteger de uma eventual morte da funcionária e também, né, resguardando, lógico, que é a vida, que é o bem mais precioso. Com né? certeza. Sim, tanto Isso, da mãe quanto isso da abre criança. uma lacuna enorme, né? Porque vai caber ao nosso poder judiciário discutir uma situação ou outra, Com né? certeza, Os Lu. nossos tribunais vai abrir uma... Um vai entender de uma forma, outro vai entender de outra. É, o que a gente sempre fala, para tentar sempre ter uma relação de boa-fé com o funcionário, né? Porque, assim, é algo novo, tanto para o empregado como para o próprio empregador, né? Fica numa situação que foi muito de maneira imediata. Então, assim, sempre converse de boa-fé, explique a situação, né? Dá até para tentar aplicar as medidas provisórias 1045, 1046, tentando adiantar férias ou quando tem banco de horas, né? Mas assim, é algo que com certeza lá na frente vai dar muita repercussão, né? Porque é uma lei muito curta e deixou de tratar vários detalhes, né? Então já abre grande discussão lá na frente.